Oi, pessoal. Bem-vindos ao nosso encontro da disciplina de Fundamentos em Engenharia de Dados. Esse é o nosso primeiro encontro. A gente vai trabalhar nesse capítulo o que são as empresas orientadas a dados. Na nossa primeira aula, a gente vai falar o que é uma empresa orientada a dados. Bom, a gente primeiro, para chegar no que é uma empresa orientada a dados, a gente precisa passar pelo contexto em que as organizações se inserem, e aí a gente vai falar um pouquinho de sistemas de informações que foram usados nas organizações, a gente vai falar da evolução da internet ou da World Wide Web, vamos falar um pouquinho do ciclo de vida dos dados, e depois a gente passa para entender o que é o conceito de uma orientação a dados, de uma empresa orientada a dados e de uma cultura orientada a dados. Primeiro, a questão dos sistemas de informação. As organizações, ao longo dos tempos, aí, a gente percebeu que elas vieram cada vez mais adquirindo sistemas de informação para lidar com as operações do seu dia a dia. A gente primeiro viu que a preocupação das organizações era trabalhar a parte de processamento de dados. Depois a gente percebeu que elas queriam também controlar as transações que elas estavam realizando, depois queriam controlar a parte gerencial, e aí a gente começou a ter sistemas que apoiavam toda a geração de relatórios gerenciais. Passamos então para sistemas de apoio à decisão, porque eram sistemas que conseguiam gerar informação que subsidiavam as decisões que os diferentes níveis das organizações estavam precisando de tomar. Depois a gente viu que as empresas precisavam integrar os seus sistemas, e aí elas passaram a adotar os sistemas de gestão integrada, que a gente ficou conhecidos aí como os ERPs. Depois de um tempo, veio à tona a questão do relacionamento com o cliente, e aí as empresas se preocupavam muito em trabalhar como que é o relacionamento com o cliente, então não só do pré-venda como pós-venda, e foram sistemas que trabalhavam com CRM, que ficou muito famoso. Depois vieram sistemas que trabalhavam com a cadeia de suprimentos, ou que a gente veio falar de supply chain. Aí veio à tona comércio eletrônico, apareceu a internet, eu queria vender na internet, eu queria pôr meu produto acessível a uma gama maior de pessoas, e aí surgiram os primeiros sistemas de comércio eletrônico. Bom, passado isso, começamos a ter uma preocupação com a questão da inteligência de negócios. A gente fala muito de business intelligence e vieram vários sistemas focados em data warehouse e data mining que eram para subsidiar como alavancar os negócios. Hoje a gente já está vendo muita coisa de sistemas especialistas, onde que às vezes focam em diagnósticos. Esse tipo de informação, de sistema é muito comum na área médica, e até que agora a gente está vivendo a era dos sistemas preditivos, os sistemas que vão nos ajudar não a simplesmente manter o meu cliente ou entender melhor o meu negócio, mas a alavancar novos negócios e pensar à frente do que eu tenho feito hoje. Bom, mas aí vem aquela questão, o que todos esses sistemas têm a ver com a nossa disciplina e o que todos esses sistemas têm a ver têm em comum entre eles. E aí a gente vê que todos eles lidam com a parte fundamental da organização, que são os dados. Tirando essa questão de sistemas, a gente também viu uma evolução imensa na parte da tecnologia. Aí eu trouxe esse material de tecnologia em foco para a gente ver como que a questão da infraestrutura na área de tecnologia, da informação e comunicação, ela evoluiu. A gente primeiro tinha um foco em processamento, foi aonde as empresas adquiriam grandes mainframes, porque a capacidade de processamento era muito grande e muito boa. Depois a gente viu que a preocupação das empresas era com armazenar os dados das operações, armazenar as transações. E começaram a surgir os primeiros sistemas gerenciadores de banco de dados. E aí a gente não só tinha poder de processamento, como a gente passou a ter um poder de armazenamento. E quando a gente fala em armazenamento, não é só em guardar a informação, mas é recuperar aquela informação num tempo ágil.
Passado algum tempo, a preocupação que as empresas tinham era de estarem conectadas e distribuir essa informação. Eu tinha um centro de processamento de dados, aquele CPD, com mainframes e bancos de dados instalados e sistemas de banco de dados, mas aquilo era acessível só para quem estava no CPD, então eu precisava transformar isso acessível às minhas filiais também. E aí veio a questão da rede e da distribuição. Bom, tudo bem, até aí os computadores eram acessíveis apenas para as empresas e grandes organizações. E já no início dos anos 90, a gente deparou com a popularização da computação, da informática. E surgiram os PCs, nossos computadores pessoais, né? E que as pessoas se preocupavam com adquirir um computador para utilizar em casa. A gente tinha um Word, a gente tinha um Excel para começar a fazer nossos trabalhos. Foi aí que a máquina de escrever, inclusive, começou até a perder mercado. Bom, aí a gente tinha os computadores nas residências, na maioria das residências. Mas essas residências, as pessoas tinham computadores, mas elas não tinham acesso à informação, ao que as organizações estavam fazendo. E aí já nos anos 90 a gente viu o surgimento da internet. E aí a gente percebe que a partir daí a evolução ficou muito mais rápida. A internet trouxe para a gente mais informação, trouxe visibilidade para as empresas, ela trouxe o compartilhamento do que eu estou fazendo e o que você está fazendo. A gente passou a enxergar informações que antes demoravam semanas e meses para chegar para a gente. E aí, com a internet, a preocupação foi em tornar aquilo o quanto mais acessível, mais fácil, facilitar a vida de todo mundo, facilitar a vida das organizações, dar mobilidade para as pessoas e para as organizações, e a gente viu o surgimento de tecnologias móveis. E aí, tecnologia móvel a gente pode considerar desde o simples notebook até os nossos smartphones, que a gente utiliza hoje no dia a dia. Depois eu precisava de ter acesso aos meus dados em qualquer lugar, independente do lugar que eu tivesse. Hoje eu posso sair da minha casa, fazer uma viagem para a Europa, chegar lá, acessar o meu arquivo de uma apresentação, de uma palestra na rede, sem precisar levar o meu notebook, sem precisar levar um pendrive. Então a gente viu que a acessibilidade pela informação, pela sua própria informação, ficou muito maior com a computação nas nuvens. Depois a gente viu que as pessoas queriam participar, fazer parte de comunidades, dar a sua opinião, se fazer presente. E aí a gente viu o foco da publicidade, onde que surgiram as grandes redes, as redes sociais. Seja essas redes sociais simplesmente para hobby, ou sejam as redes sociais que têm um foco mais voltado para o trabalho, como é o caso do LinkedIn. Bom, e hoje a gente está vivendo a era da conectividade, internet das coisas. Tudo hoje tem internet, tudo hoje gera dado, tudo hoje produz dado. E eu consigo, em tempo real, tomar minhas decisões simplesmente abrindo uma geladeira e a geladeira me falando o que está faltando, que tipo de mercadoria que acabou. Então a gente vê que a internet das coisas, juntando todas essas outras características, é o que está se fazendo presente no nosso dia a dia hoje em relação à tecnologia. A tecnologia veio evoluindo. Quando eu falo da tecnologia, eu vim falando muito mais da infraestrutura que ela estava sendo produzida, mas a gente viu que a rede, a internet também evoluiu. E como a internet é colocada para a gente, ela evoluiu também. Quando a gente começou lá nos anos 90 com a internet, a ideia era de simplesmente colocar informações. A gente tem um portal de conteúdo, conectar informações. Como empresa, a gente ouvia aquela frase: se você não está na internet, você está perdendo mercado. Então as empresas tinham aquela preocupação de criar uma homepage só para falar: eu existo. E eu existo e eu faço isso. As páginas nem eram tão bem trabalhadas, salvo algumas exceções. E a gente tinha páginas que eram estáticas, tinha um papel do webmaster que
foi uma profissão na época, né, no início, meados dos anos 90, era uma profissão muito demandada. E esse cara, ele conhecia de códigos estáticos, então ele tinha HTML, ele tinha o conteúdo, ele criava um portal e ele colocava lá. Nós, usuários, poderíamos usar a internet para abrir aquela página ou para fazer uma busca, como surgiram os primeiros buscadores, como o Google, mas a gente nunca estava participando. A gente fala que era a web ou a internet unidirecional, ela era empurrada. Eu ponho um conteúdo e o máximo que o meu usuário faz é ver o conteúdo que eu coloquei. Ele não tinha uma participação, ele simplesmente lia aquele conteúdo. Aí surgiu uma nova necessidade que a gente ficou chamando de Web 2.0, quando não acabou o papel do webmaster, mas aí a gente viu que surgiu um papel um pouco mais elaborado, que era o arquiteto da informação, porque ele tinha uma preocupação de não só colocar a informação, mas como colocar aquela informação num formato que fosse atrativo, que chamasse a atenção das pessoas. Mas, ao mesmo tempo, a gente viu que a comunidade também participava. A gente começou a ter o Wix, né, o Wikipedia, por exemplo, onde que as pessoas podiam criar conteúdo. Qualquer um podia criar seu conteúdo. Os blogs, qualquer um pode criar um conteúdo e publicar aquele conteúdo na internet. E essas pessoas também buscam conteúdo de outros. Então, a gente também não só é uma comunidade participante ativa que cria conteúdo, quanto a gente também é um grupo de usuários que obtém aquele conteúdo, que usa aquele conteúdo. E essa internet passou, então, a gente chama ela de semi-dinâmica, porque ela era dinâmica no sentido de que eu podia dar uma opinião e eu podia participar de alguma discussão que estava sendo feita na internet. Mas eu podia trocar informação, ter uma interatividade aí. Mas a gente não tinha alterações, a dinamicidade das páginas não era em tempo real. De acordo com o seu comportamento na rede, mudava. E foi aí que a gente viu o surgimento da Web 3.0 e que é basicamente a web que a gente está percebendo aí no nosso dia a dia. Essa Web 3.0, ela também é chamada de web de dados. E a ideia dela não é simplesmente conectar pessoas ou conectar informação ou conteúdo, é conectar conhecimento. E conectar conhecimento no sentido de que à medida que de que a comunidade participante participa nessa web, eu estou entendendo o que essa comunidade quer, eu estou aprendendo o que essa comunidade quer, eu estou conectando todas as comunidades, eu estou percebendo o que é relevante naquela comunidade para aquele grupo de pessoas. Então, eu estou criando uma rede de conhecimento com base tanto na comunidade participante quanto nessa comunidade conectada. A gente cria uma rede de conhecimento. Essa rede de conhecimento, por ela só, ela cria mais conhecimento por meio dos processamentos analíticos e semânticos. Então, quando uma pessoa fala alguma coisa, ou quando a pessoa pesquisa alguma coisa, eu percebo o que ela está pesquisando e eu ofereço para ela na minha página uma opção de serviço que é compatível àquela que eu pesquisei. Ou a gente vê, por exemplo, se a gente entra hoje lá num site e pesquisa geladeira. Eu quero uma geladeira duplex, frost free. Se eu faço essa pesquisa hoje, olho o preço, olho as características, essa geladeira vai continuar aparecendo para mim por semanas. Cada vez que eu entrar num site da internet, vai ter um pop-up, uma área de propaganda mostrando como que o preço daquela geladeira está em determinadas lojas. Então, isso é o que a gente chama da internet dinâmica, a página dinâmica. Ela aprende com o comportamento dos participantes, e esse participante ele é tanto um leitor quanto ele é um produtor de conteúdo, e ele torna a experiência de cada um mais relevante na internet.